Sobre esses resultados mais recentes dos dados de desemprego no Brasil, a gente tem um convidado agora à distância, mas é um convidado aqui dividindo a tela conosco, o Hélio Zilberstein. É professor da Faculdade de Economia da USP e também presidente do Instituto Brasileiro de Relações de Emprego e Trabalho. Hélio, obrigada pela gentileza. Falei corretamente seu sobrenome, não quero cometer uma deselegância aqui, hein? Você falou certinho, meus parabéns. Não é qualquer um ou qualquer uma que consegue, na primeira, acertar. É que alguém que tem o sobrenome Vignoshvek, a gente tem empatia pelos outros, tá entendendo? Metade da vida a gente passa soletrando, V-E-E-C-K, e todo mundo acha que eu chamo Elizabeth, quando na verdade é Elizabeth. Enfim, dito tudo isso, Hélio, bom, obrigada, hein, pela gentileza de estar com a gente aqui na CNN Brasil. Quando a gente observa esses dados do desemprego, né, essa leve redução, que é leve, mas puxa vida, quando a gente fala de pessoas, né, e de necessidades, a gente sempre tem que celebrar. A gente está falando de quais setores exatamente? Quais são os setores que já apresentam uma melhora nesse período pós-pandemia? Não que a pandemia tenha acabado, mas quais são esses setores, Hélio? Bom, primeiro, eu acho que a gente deve esclarecer que esse dado da PNAD, ele cobre todos os setores e todas as formas de inserção no mercado de trabalho. E o que aconteceu no trimestre terminado em junho foi que nós criamos 3 milhões de novos postos de trabalho. 3 milhões de brasileiros passaram a trabalhar. Isso não é pouca coisa. São 9 milhões de desempregados, 10 milhões de desocupados nesse momento. Se a gente conseguir mais 3 trimestres, quer dizer, completar um ano nessa taxa, a gente teria empregado 9 milhões a mais. Compare esses 9 milhões com os 10 milhões de desocupados. Então, esse trimestre é alguma coisa para a gente festejar, porque ele mostra um vigor muito grande. Agora, respondendo à sua pergunta, desses 3 milhões, se a gente fizer uma proporção de cada 10 milhões que conseguiram trabalho, 6 foram para os serviços, 2 para o comércio, 1 para a indústria e 1 para a construção. Então, foi um crescimento em todos os setores, mas, claro, com ênfase nos serviços, porque os serviços, há muito tempo, é o carro-chefe do mercado de trabalho. Agora, então, foi um trimestre auspicioso mesmo. E mais alguns detalhes, são coisas interessantes. De onde vieram esses 3 milhões de novos ocupados? O que eles faziam? Onde é que eles estavam? Então, 1.900.000 estavam procurando trabalho. E conseguiram, 1.900.000. E 1.100.000 estavam fora da força de trabalho, fora do mercado, nem procurando estavam. Então, eles chegaram ao mercado e conseguiram o seu trabalho. Então, veja que o trimestre não só absorveu quem não tinha trabalho, mas absorveu quem tinha desistido e estava fora. Voltou ao mercado e conseguiu. Então, uma coisa auspiciosa. E os números são fantásticos. Uhum. Uma outra coisa interessante... Perdão. Pois não. Pode continuar. Uma outra coisa interessante é na parte da remuneração, né? Aqui também o trimestre foi muito generoso. Claro, guardadas as características do nosso país. A remuneração média, o rendimento médio dos trabalhadores, medido pela PNAD, cresceu 1%, já descontada a inflação, nesse trimestre. Se você comparar com um ano atrás, nós estamos perdendo. A remuneração média caiu. Mas no trimestre houve um crescimento acima da inflação de 1%. Uhum. Como isso é uma coisa para se festejar também, porque normalmente quem começa a trabalhar ganha menos do que quem já estava trabalhando. Então, um acréscimo de 3 milhões de novos trabalhadores deveria diminuir o rendimento médio geral, mas aumentou. Quer dizer, aconteceu o contrário do que se podia esperar.
E aí, se você somar esse crescimento de trabalhadores, então é mais gente ganhando rendimento, com o crescimento do rendimento médio, isso impactou na massa de rendimentos num crescimento de 4,4%. Então, a massa de rendimentos cresceu 4,4% em 3 meses. E mais ainda, se você pensar que 2/3 do PIB brasileiro são construídos por meio do consumo, e se você pensar que a massa de rendimentos do trabalho ela vira consumo imediatamente, porque as pessoas ganham pouco ainda, o rendimento médio é R$ 2.500, e elas não têm muita capacidade de poupar, só os que estão na faixa superior, mas o grosso do rendimento vira consumo, o que significa que nós ajudamos o crescimento do PIB nesse trimestre. Pois não. Hélio, pegando o gancho que você comentou no início, que esse levantamento leva em consideração todos os formatos, né, de trabalho, como é que ficou em relação aos trabalhadores informais, em relação a esse levantamento? Aumentou também a quantidade de trabalhadores informais? Aumentou em termos absolutos, porque aqueles 3 milhões se dividiram pela metade. Metade foi para o formal e metade para o informal. Mas isso também é uma tendência recente. Até pouco tempo, qualquer crescimento no número de trabalhadores ocupados ia majoritariamente para o informal. Agora está indo para os dois. Quer dizer, se a coisa continuar, nós devemos ter uma inversão. Em algum momento, nós vamos ter mais gente indo para o formal do que para o informal. Agora, é importante dizer que aqui o formal não é só quem tem carteira assinada. Com carteira assinada, o crescimento foi de 900 mil. Então, nós tivemos mais ou menos 600 mil que cresceram nos conta própria, mas com CNPJ, ou seja, não é um conta própria informal, é um conta própria legalizado. Então, isso é uma nova forma de formalidade no mercado de trabalho. Isso está crescendo também. Porque hoje em dia, ter ocupação não significa ter emprego. Significa ter trabalho, que pode ser com emprego ou pode ser como autônomo. Cada vez mais nós temos mais autônomos e menos empregados com vínculo. Isso é uma tendência mundial. E aí vem da criatividade também, né? O brasileiro é muito criativo, vai aprendendo a se virar, vai vendendo, abrindo o seu negócio. Professor Hélio, quero agradecer a gentileza da sua entrevista, hein? Deve ser maravilhoso ser uma aluna sua, porque o senhor explica muito bem, com muita tranquilidade. Muito obrigado. Esse tipo de assunto. Professor Hélio Zilberstein, obrigada pela gentileza da entrevista. O que é maravilhoso é ter alunos e ser professor. A gente gosta muito do que faz. Estou muito grato pela oportunidade. Obrigada, professor. Obrigada, professor, pela sua participação e disponibilidade aqui na CNN.